Sejam bem-vindos ao segundo tema da nossa série Mais Perto. Essa é uma série muito especial, onde nós nos propomos a conhecermos um pouquinho mais a respeito da pessoa de Cristo. Nos aproximarmos mais desse ser tão extraordinário que é Jesus na nossa vida. Você já parou para se perguntar por que muitas pessoas colocam a sua vida em risco pelo bem de outras pessoas? Esse é um dos temas que eu mais gosto de meditar. Porque não é comum você ver pessoas colocando sua segurança, sua vida em risco para benefício de outras pessoas, principalmente quando é alguém que não faz parte do seu ciclo familiar, que não faz parte do seu ciclo de relacionamento íntimo, seja amigo, parente, pessoas desconhecidas mesmo. E um dos exemplos, existem vários exemplos com relação a isso, um dos que eu gosto muito é o exemplo da Irena. A Irena Sandler nasceu lá em 1910, talvez haja alguém aqui dessa data. Mais precisamente no dia 15 de fevereiro de 1910. Ela formou-se em serviço social, uma das áreas que ela gostava muito. Quase 30 anos depois do nascimento de Irena, o exército nazista invadiu Varsóvia. E no ano seguinte, aliás, em 1940, eles criaram em Varsóvia o que ficou conhecido como Bairro dos Judeus. Em poucos dias após a invasão e a criação do bairro, um local que tinha pouco mais de 160 mil pessoas, esse número subiu para mais de 400 mil pessoas. Em 1941, o governo de Varsóvia decidiu fazer desse bairro o famoso gueto de Varsóvia. O propósito era único: eliminar judeus. E a Irena decidiu fazer a diferença na vida das pessoas. Como ela era do serviço social, então ela tinha passe livre no gueto. Entrava, e isso fazia com que ela conhecesse absolutamente toda a realidade do gueto de Varsóvia. A cena que Irena via ali era horrível. Pessoas morrendo de fome, doenças, pessoas esquecidas pela sociedade. E a Irena decidiu fazer algo que pudesse trazer alívio para essas pessoas que estavam abandonadas no gueto de Varsóvia. Então ela começou a contrabandear algumas coisas. Por exemplo, alimento. Ela contrabandeava alimento para levar para o gueto, para alimentar as pessoas que morriam de fome. Ela começou a contrabandear também remédios, para levar para as pessoas que morriam doentes nas ruas. Ela contrabandeava roupas para as pessoas que não tinham. Mas a Irena começou a perceber que o que ela estava fazendo era só adiando ainda mais o sofrimento das pessoas. E ela soube que no ano de 1941, o plano era transportar todas as pessoas que estavam no gueto de Varsóvia em vagões que transportavam gado, para que essas pessoas fossem levadas para o extermínio, as câmaras de gás, pilotão de fuzilamento. E ela então pensou nas crianças que estavam no gueto de Varsóvia. Ela então decidiu contrabandear outra coisa: crianças. E a Irena então
sedava as crianças e colocava as crianças dentro de caixa, sacos, caixas de ferramentas, caixões de corpos, para tirar as crianças do gueto. Ela colocava as crianças sedadas dentro desses objetos, o que dava para colocar, e colocava dentro de uma ambulância. E ela tinha uma estratégia interessante. Ela usava um cachorro treinado. Quando a ambulância parava, o cachorro então começava a latir, para caso alguma criança começasse a chorar, os latidos do cachorro abafavam o choro da criança para ninguém ouvir as crianças que ela estava contrabandeando do gueto. Ela colocou a sua integridade, sua vida, sua saúde em risco para salvar pessoas. A história de Irena é interessante porque, assim, em poucos anos que ela esteve no gueto, ela salvou um número aproximado de 3.000 crianças. Mas ela foi descoberta. Prenderam a Irena e fizeram o possível para que ela dissesse cada nome de cada criança que ela havia raptado do gueto. Ela foi torturada. Quebraram as 2 pernas da Irena com pauladas, os 2 pés dela. E ela manteve silêncio. Não disse o nome de uma única criança que ela tinha tirado do gueto. Então Irena foi condenada à morte. Acontece que algumas pessoas, meio que influentes, decidiram subornar as pessoas que eram responsáveis pela execução da Irena. E o nome dela naquele dia da execução entrou na lista das pessoas que foram executadas. Mas ela não foi morta. Ela se escondeu. E ela ficou todos aqueles anos da guerra escondida, igual as crianças que ela havia resgatado do gueto de Varsóvia. A história da Irena é extremamente inspiradora. Mas não só inspiradora como um exemplo de alguém que devota a sua vida, que dedica a sua vida para o bem de outras pessoas. É inspiradora porque ela nos lembra um plano muito maior de nos resgatar também. Ela nos lembra o plano de alguém que veio a esse mundo, esse gueto, onde nós vivemos, onde nós morremos, onde nós choramos, onde nós sofremos, adoecemos. Alguém que veio a esse mundo, entrou nesse mundo para nos resgatar de todas as mazelas que nós presenciamos aqui. Essa pessoa, Jesus Cristo. Se vocês me permitem, eu queria ler um texto da Bíblia, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, narra exatamente o momento em que Jesus, o resgatador, entra neste mundo. Aqui narra o momento do nascimento de Jesus. Tem muita coisa interessante, mas eu queria destacar algumas poucas para a gente meditar nessa noite. Verso 31, de Lucas capítulo 1, diz a Bíblia: Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Verso 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nesses versos que nós lemos, Maria está recebendo talvez a notícia mais importante que o ser humano já ouve até então. Qual era o contexto do povo judeu naquela época? Não era bom. Eles estavam, basicamente, há muitos anos, sem ouvir absolutamente nada de Deus. Silêncio. Silêncio
do céu em relação ao povo judeu. 400 anos sem nenhuma manifestação de Deus para o povo. Eles estavam sob domínio de Roma, mas eles também sonhavam com a vinda do Messias. Eles tinham a expectativa de que o Messias viria e que o Messias mudaria a realidade que eles estavam vivendo. O contexto da época era um contexto de expectativa. É fato que alguns, na realidade, tinham inclusive uma expectativa meio frustrada, porque eles esperavam um Messias e esse Messias ainda não tinha chegado. De repente, uma mulher recebe a visita de um anjo. O verso 26 tem algumas informações importantes. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus, da parte de Deus, para a cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E virgem chamava-se Maria. Então, este anjo vai a um lugar meio que inesperado, a cidade de Nazaré. É interessante porque, dado o contexto da época, Nazaré nem tinha um status, ou nem poderia receber um status de cidade. Aliás, alguns comentaristas da Bíblia dizem que Nazaré estava mais para uma vila de agricultores. Era um lugarzinho perdido no mapa. Alguns dizem que Nazaré media ali aproximadamente entre 600 a 900 metros. Pequena, um vilarejo. É nesse lugar, perdido no mapa, aparentemente sem significado algum, que o anjo do Senhor vem. Esse é um fenômeno que me dá algumas lições importantes. Vocês lembram, por exemplo, daquela frase de Natanael, quando ele diz assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele não estava ali fazendo uma piada, ele estava de fato considerando como Nazaré era diante do tamanho, da importância do que havia acontecido em Nazaré. E a lição aqui é muito importante. Deus, mesmo nos lugares mais inóspitos, mais humildes, Ele se revela. O nascimento de Jesus é uma prova disso. Quando Jesus veio a esse mundo, Ele poderia ter vindo num grande palácio, Ele poderia ter vindo cercado de um grande exército, Ele poderia ter vindo com grande pompa. Mas note que na vinda do Messias, Ele vem da forma mais humilde. Ele vai a uma cidade, ele vem de uma cidade aparentemente insignificante, para nos provar que mesmo nos contextos mais humildes, Deus se faz presente. Então, se você é alguém que olha para si e se considera muito insignificante, humilde, sabe, que não tem aquele brilho que possa fazer com que Jesus olhe de forma especial para você, entenda, nos contextos mais humildes, Ele se manifesta. Em Nazaré, o anjo então aparece para uma mulher, seu nome Maria. Quem era Maria? Maria não tinha absolutamente nenhuma, vamos dizer assim, característica que tornasse ela alguém relevante do ponto de vista social da sua época. Ela não tinha uma boa posição, ela não tinha uma condição financeira elevada. Aliás, o contexto de Maria era de humilde, ela era uma família humilde, pobre mesmo. Então, da perspectiva humana, absolutamente, Maria não tinha as características que talvez eu e você colocássemos como sendo um pré-requisito para que ela recebesse o privilégio gigantesco de ser a mãe do Filho de Deus. Mas havia algo muito especial em Maria.
o seu caráter. Ela era fiel. Ela se colocou à disposição de que o plano de Deus se cumprisse na vida dela. O anjo então a visitou. Diante da visita do anjo, a Bíblia inclusive narra qual foi a reação de Maria. E eu gosto de ver, principalmente em Lucas, no capítulo 1, porque a ideia que Lucas nos apresenta é que parece que esse episódio do nascimento de Jesus está sendo narrado não por Lucas, mas por Maria. Dado o nível de detalhes que é descrito no texto relacionado à experiência que Maria teve. Para você ter uma ideia, no verso 29 diz que quando Maria esteve diante da visão do anjo, ela se perturbou, ficou preocupada. Ela se preocupou com a imagem do anjo e com o fato do anjo dizer que ela era uma mulher muito favorecida. E olha que o anjo ainda nem tinha dado a notícia mais importante, de que ela seria mãe. Se você ler os versos 31, e eu queria que você olhasse, foi os versos que nós começamos lendo, o anjo então diz: você conceberá e dará à luz um filho. Os versos 31 e 32 descreve basicamente a natureza desse filho que Maria teria. Quando o anjo diz, você dará à luz a um filho, o anjo está apresentando a Maria qual seria uma das principais características do filho que ela teria. Ele está dizendo, o filho, o bebê que você terá, será seu filho. Isso pode parecer muito simples até, mas de uma outra forma, o anjo está dizendo, ele parecerá com você, ele será igual a você. Quando o anjo diz a Maria que o menino seria filho dela, ele está apresentando a Maria uma característica que seria intrínseca dele. O filho seria humano da mesma forma que Maria o era. Aliás, esse é um conceito da Bíblia, por sinal. Em João capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Então, o bebê que Maria teve naquele dia era um ser humano normal, comum. Talvez normal não seja a palavra adequada, mas era um ser humano. Como o bebê que você, aquelas que são mãe, obviamente, um dia segurou quando você teve a criança. Esse era uma das características especiais de Jesus. Quando o anjo diz, ele será teu filho, ele está dizendo, ele será igual a você, semelhante a você, terá dúvidas também, sofrerá coisas que você sofre, ele será humano. Mas aí, o anjo dá uma outra característica. Ele diz, ele também será chamado filho de quem? Do Altíssimo. Aqui o anjo coloca uma outra característica desse mesmo bebê. Então, ao mesmo tempo em que ele diz, ele será teu filho humano como você, o anjo diz, ele também será filho do Altíssimo. Aqui o anjo apresenta o aspecto divino de Jesus. Olha com carinho para o texto de Paulo, quando ele diz assim, porquanto nele, ou seja, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse texto é sensacional. Referindo-se a Jesus, Paulo diz que em Cristo, corporalmente, habitava plenamente a divindade. Isso aqui é muito profundo, porque significa dizer que aquele bebezinho que Maria teve, indefeso, também era Deus em toda a sua essência. Aliás, a palavra plenitude dá essa ideia de completo. O grego é pleroma, completo. É aquela, se nós fôssemos ilustrar o significado da palavra, seria mais ou menos assim. Pensa, por exemplo, numa embarcação que comporta 150 pessoas. Quando chega às 150 pessoas, a embarcação está de que forma? Completa.
Ninguém a mais, ninguém a menos. A Bíblia utiliza essa ilustração para dizer que na pessoa de Jesus Cristo estava a divindade completa. Vejam, é claro que do ponto de vista humano, há uma complexidade gigantesca cuja nossa mente racional não consegue conceber. O fato é que o bebê indefeso que Maria segurava no colo quando ele nasceu, era o Deus em toda a sua plenitude. Jesus Cristo, não perdeu absolutamente, queridos amigos, nenhum dos seus atributos divinos, enquanto estava encarnado. E ele tinha plena consciência disso. Portanto, o bebê que era filho de Maria, ser humano, também era filho do Deus Altíssimo. Ele era Deus também, um ser divino. E aí no versículo que nós lemos, diz que ele será chamado de Jesus. Algo sensacional. Ele tinha consciência de quem ele era. Eu separei alguns textos para você perceber. O primeiro deles é o texto de Lucas capítulo 10, verso 22. A Bíblia diz: tudo me foi entregue por quem mesmo? Meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa era uma das características de Jesus. Quando se referia a Deus, Jesus o chamava de Pai. Ele é o meu Pai. Vários textos da Bíblia, Jesus se refere a Deus como sendo Pai. Algum problema nisso? Aparentemente não. Mas da perspectiva da época de Jesus, do contexto da época, isso tinha um problema muito sério. Pensemos na relação familiar de pai e filho no nosso contexto. Geralmente, nós pensamos no pai e filho da seguinte forma: o pai está num nível, vamos dizer assim, de responsabilidade, de autoridade, maior do que a do filho, ok? Então, o filho está aqui, aliás, o pai está aqui, e o filho, ele é um pouco mais baixo que o pai. Não é essa a ideia que nós temos da relação entre pai e filho? Essa não era a ideia dos judeus sobre pai e filho. A filiação, pai e filho, tinha um significado muito profundo. Significava igualdade. Então, quando Jesus se refere a Deus como Pai, ele está, de certa forma, se colocando em igualdade com Deus. E vejam que os judeus da época sabiam disso. E por conta disso, eles tentaram matar a Jesus. Olha esse texto, de João 5, verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando Jesus chamava Deus de Pai, para os judeus era uma blasfêmia. Ele estava se colocando em pé de igualdade. Fato é que Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Ele não era só um homem, ele era também um ser divino. Eu gosto muito da citação de C.S. Lewis. Ele diz: ou Cristo é Senhor de tudo, ou não é Senhor de coisa alguma. Jesus não é só um ser humano que veio a esse mundo, foi martirizado, não. Ele é Deus. Deus que entra na realidade humana. Deus que experimenta tudo aquilo que o ser humano experimentou para, por fim, salvá-lo. E aqui está a terceira característica que o anjo dá ao bebê, a Maria. O nome dele é o que mesmo? Jesus. Seu nome, Jesus. Você sabe que não era comum, quando se anunciava o bebê, dar o nome do bebê. O anjo faz isso. Ele não só anuncia que Maria teria um bebê, mas ele diz: o nome dele será Jesus. Por que isso é significativo? Em grego, Jesus é Iesus. Jesus Cristo, Iesus Cristo.
E Jesus vem do hebraico Yehoshua, ou Yeshua, que significa Jeová é a salvação, o Senhor é a salvação. Então, quando o anjo descreve para Maria que o nome do filho de Maria seria Jesus, ele está dizendo, ele está apresentando para Maria o maior e o principal objetivo pelo qual o Cristo viria a esse mundo. O maior objetivo da vinda de Jesus era salvar a raça humana. Ele viria a este mundo para trazer salvação. A origem de Jesus nos remete a uma necessidade do ser humano de ser resgatado, de ser salvo. Quando Jesus desce a esse mundo e ele encarna como um ser humano, ele vem com um propósito específico, querido amigo, salvar a sua vida. Ele vem para salvar. O maior propósito da vinda do Messias é salvação da humanidade. O desejo dele é salvar. Eu diria que hoje nós estamos como aquelas crianças do gueto de Varsóvia, sofrendo e necessitando de alguém que nos resgate. Cristo é aquele que entra neste mundo para resgatar aqueles que estavam perdidos. O mais extraordinário é que quando nós olhamos para a origem de Jesus, a sua origem, a origem do Cristo, não parte apenas do ventre de Maria. Aliás, a origem dele é eterna. No ventre de Maria, o Deus se transforma em Deus homem, para salvar o homem, a raça humana. Eu me lembro que, alguns anos atrás, não muitos, obviamente, né? O meu pai tinha uma roça, e eu já falei para vocês que a minha infância inteira eu ajudei o meu pai na roça, infância inteira. E teve a roça do meu pai ficava a aproximadamente 15 quilômetros da cidade. Então nós íamos para a roça de bicicleta. Eu tinha minha bicicleta, meu pai tinha a bicicleta dele. A bicicleta dele era uma Monarch barra circular. Quem lembra? Essa era a bicicleta do meu pai. Ele tinha um ciúme dessa bicicleta. A bicicleta do meu pai andava todo o tempo lubrificadinha. Uma coisa que meu pai tinha a maior raiva era dele andar na bicicleta dele e começar a fazer aquela zoadinha do pedal. Quem sabe que zoadinha é essa? Meu pai tinha raiva daquilo. Tinha um ciúme da bicicleta dele. Por isso eu comprei uma bicicleta para mim, uma Caloi. E aí eu herdei do meu pai esse mesmo cuidado. Eu tinha um cuidado muito especial com a minha bicicleta. E uma ocasião nós acordamos cedinho, como sempre, pegamos a bicicleta e fomos para a roça. Passamos o dia inteiro lá, trabalhando e tudo. E o fato é que, ao voltarmos para casa, já estava anoitecendo. Começou a escurecer, eram 15 quilômetros, estrada de chão, ladeiras, muitas ladeiras. E nós voltamos para casa à noite. Era uma noite muito escura, não tinha lua naquela noite. E nós só tínhamos uma lanterna. Aliás, o meu pai tinha uma lanterna. Então ele ia na frente, a bicicleta dele, a lanterninha dele apontando para lá. E eu ia atrás aqui, morrendo de medo, obviamente. Porque eu tinha lanterna alguma. Nós começamos a voltar para casa. No meio do caminho para casa, tinha uma ladeira. E embaixo da ladeira tinha uma casa muito grande. Nessa casa tinham 2 cachorros. Não era um cachorrinho. Eram uns monstros, uma fera terrível e espantosa. E toda vez que a gente passava ali, os cachorros iam atrás da gente. Eu peguei muita, como diz na época, muita carreira de cachorro. Nós estávamos chegando próximo e eu fiquei já nervoso, apreensivo, orando ao Senhor, meu Deus, que eles estejam dormindo. Que eles estejam dormindo. Chegamos na ladeira, óbvio, meu pai estava na frente, ele desceu e subiu, foi embora.
eu só vi a luzinha descendo e subindo e desaparecendo no horizonte. Eu fiquei para trás. Digo, Senhor, me salva. E eu desci ladeira abaixo nas trevas, irmãos, queridos. Quando meu pai passou, eu acho que ele acordou os cachorros. E os cachorros ficaram lá no portão, esperando eu passar. Quando eu me aproximei, vieram os 2 cachorros na minha direção, latindo. Era aquele latidinho. Já viram aquele latido de cachorro que só dele latir você já perde as pernas? Mais ou menos isso. Um do lado, o outro do outro, veio e ficou aqui tentando agarrar a minha perna. Eu desesperado, olhava para frente, tudo escuro. Meu pai já tinha ido embora. E aí eu pedalando, eles tentando agarrar a minha perna. Puxei a minha bicicleta mais para a lateral da estrada. E tinha um tronco na lateral da estrada. Bati no tronco, caí. E esperei as dentadas dos cachorros. De repente os cachorros pararam. Eu fiquei lá. E aí uma luz brilhou em cima de mim. Quase que eu ouvi aquela musiquinha. Luz assim. Era o meu pai. Os cachorros se assustaram e saíram correndo, foram embora. Meu pai chegou, lumiou em cima de mim. Você está bem? Te morderam? Está machucado? E eu só chorava. Mas ali eu me senti seguro, porque o meu pai estava ali. Meu pai veio ao meu encontro. Ele me livrou dos cachorros. Ele trouxe luz sobre mim. É isso que o céu faz com a gente. Nós estamos nesse mundo escuro, nesse gueto, muitos sem esperança nenhuma do futuro, pedalando na escuridão da vida. Mas o Cristo é um Deus que não só está sentado no seu trono branco no céu, olhando o sofrimento do ser humano. Não. Ele é o Deus que vem, que desce, que participa, que se relaciona, que se identifica conosco. Porque Ele não é só o Deus sentado no trono, observando você, sofrendo, chorando. Não, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é Deus que participa, que está com você, que chora com você e que, se for possível, te carrega no colo. A principal mensagem do Evangelho sobre o Cristo é que Ele veio a esse mundo para resgatar você da escuridão desse mundo, para salvar você. Talvez você nessa noite seja alguém que esteja assim, pedalando na escuridão, desesperado, sem encontrar luz ou solução. Eu quero dizer que Jesus está aqui nessa noite para iluminar a sua vida e resgatá-lo para a salvação eterna. Eu queria convidar a Thalice para louvar ao Senhor nesse momento. E esse é um momento muito especial, é a sua entrega. É a sua oração, pessoal. Que você, ao ouvir a música, sinta apenas a presença de Deus. Sinta como se você estivesse sozinho nesse lugar e Deus com você. E que o teu coração agora esteja receptivo à influência maravilhosa do Espírito de Deus. Foi em um simples lugar, de uma forma tão frágil nascia, filho de um carpinteiro, o rei do universo crescia.
tanto poder escondido no humilde olhar de menino. Veio do céu me ensinar a sua forma de amar. Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confiava ao negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples de amar. Era um menino comum, um simples lanche ele tinha, só 5 pães e 2 peixes, Jesus um milagre faria. Veio da vida alcançado, os céus o julgaram culpado. Como entender esse amor tão simples e tão complicado? Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confiava ao negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples. Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confiava ao negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples de amar. De amar. Bem, eu queria orar por você. Você pode ficar em pé, por gentileza? Nosso querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio a este mundo para nos resgatar da escuridão, das trevas, das nossas mazelas, para colocar no nosso coração a esperança, para sonharmos com a salvação. Obrigado porque o Senhor não é um Deus indiferente. O Senhor é um Deus que vem, que entra na realidade humana, que sente o que nós sentimos e entende cada uma das nossas dores, dúvidas e temores. Diante da Tua presença, Senhor, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, que traz sobre nós a luz. Obrigado, Senhor Deus, pelo resgate. Toma-nos em Tuas mãos e nos dê uma semana feliz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.